nessa videoaula eu vou ensinar a fazer esse colete aqui. Ele é um colete unissex, bem simples de fazer, iniciante dá conta de fazer com certeza. Então, apesar das cavas aqui, ó, e aqui, não tem diminuição de pontos, não tem aumento de pontos, é bem simples, o ponto é fácil de fazer, olha só como que ele fica, ele dá um detalhezinho em relevo, esse é o ponto crunch, ele fica assim bem fechado, ó, uma trama bem fechadinha, não tem buraquinhos, nada, fica bem quentinho. Então, esse colete você pode adaptar, eu vou ensinar a tirar suas medidas e você pode fazer para adulto, para criança, através das medidas você consegue fazer. Então, ele não tem muito grau de dificuldade, porque as cavas, tudo é feito sem diminuições de pontos, você não vai nem aumentar e nem diminuir. É bem simples de fazer, olha só o detalhe. Então, para confeccionar ele, eu utilizei 6 novelos e meio, porque ele ficou um tamanho bem grande. Então, eu não sei que tamanho é esse, porque eu fiz sob medida. Então, ele ficou mais largo do que comprido, porque a pessoa é mais gordinha e mais baixinha. Então, ele ficou com 62 de largura por 58 de comprimento. Então, eu acredito que seja um GG, alguma coisa assim, tá? Olha só o detalhe do ponto, até iniciante dá conta de fazer com certeza. Então, já deixe seu like se você gostou dele e considere apoiar o canal para me ajudar a crescer e a trazer mais peças bonitas para vocês. Então, vamos lá para o passo a passo do colete unissex em crochê. Para confeccionar este colete, eu vou utilizar o fio molê da Círculo. São novelos com 100 gramas, Tex 500, novelos com 200 metros. É 100% acrílico e me sugere uma agulha de crochê de 2 a 2 milímetros e meio. A cor que eu vou utilizar é a cor chumbo, 7417. Eu vou utilizar para tecer uma agulha o dobro sugerido do máximo da Lucky. Então, aqui ela tá me sugerindo até de 2 a 2,5 agulha. Eu vou utilizar uma de 5 milímetros, porque eu tenho a tensão do ponto muito apertado, e aí eu vou utilizar uma bem mais grossa para dar mais leveza, para ficar melhor a textura do ponto. Então, por isso que eu vou utilizar a de 5 milímetros, mas você pode utilizar a que tá sugerido no rótulo, não tem problema. É porque eu gosto de uma bem maior porque se eu faço com uma de 2 ou 2,5, o meu trabalho para em pé. Fica duro, fica bem ruim, porque eu aperto demais o ponto. Por mais que eu tente deixar solto, eu acabo apertando. Então, com uma agulha mais grossa, ele fica mais leve, mais maleável, fica bem mais bonito o meu trabalho. Você vai precisar também de uma tesoura, uma fita métrica para tirar as suas medidas, uma agulha de tapeceiro para fazer as costuras e o arremate. Caso você não tenha agulha de tapeceiro, não tem problema, você pode fazer a costura com a própria agulha de crochê que você veio tecendo a peça. Você pode costurar com pontos baixíssimos ou com ponto baixo, também dá super certo. E alguns marcadores para marcar, mas vai ser bem pouca coisa que vai precisar marcar. Caso você não tenha marcadores como esse, você pode utilizar fiozinho, um pedacinho de fio de outra cor, que você amarra ali o ponto que você precisa marcar. Ou você pode usar aqueles araminhos que vêm para amarrar o pacotinho de pão. Aqueles também são bem bons para você utilizar como marcador de ponto. Você enrosca ele ali no ponto, vai dar super certo também. Então, são esses os materiais para confeccionar esse colete. E vamos lá agora para o passo a passo. Então, agora eu vou te ensinar a tirar as medidas para fazer o colete bem de acordo com o seu tamanho, de acordo com cada corpo. Lembrando que esse colete ele é unissex, então você pode tirar dessa mesma forma, tanto para homem, quanto para mulher, quanto para criança, menino, menina, bebezinho, as mesmas medidas, a mesma forma de tirar as medidas. Então, esse colete vai ser confeccionado a parte da frente e parte das costas, então vai ser em duas partes. Para saber a largura dessa parte que você vai tecer aqui, ó,
cada parte, a parte da frente e a parte das costas, você precisa tirar 3 medidas e a partir dessas 3 medidas você pega a maior. Então, a primeira medida delas, você vai tirar de ombro a ombro, vai pegar de o final de um ombro até o final do outro ombro, que aqui me deu 41 centímetros de ombro a ombro. Aí você vai tirar a outra medida, a circunferência do busto. Se for mulher ou homem, você pega bem assim, ó, bem na parte mais alta aqui do busto e tira a medida. Então, esse aqui do meu manequim, ele tem 83 centímetros de busto, 83. E a outra medida é a circunferência da barriga. Então, você vai na parte mais alta lá da barriga e passa a fita envolvendo os dois lados aqui, e ela tem 62 centímetros de barriga. Então, qual é a maior medida? É a medida do busto, porque aqui deu 41 e aqui deu 83. Então, você vai dividir o 83, digamos que 84. Você vai dividir os 84 centímetros, vai dar 42 centímetros. É maior ainda, um pouquinho maior do que de ombro a ombro. Porque, se, por exemplo, se você pega de ombro a ombro, tem um busto maior, vai ficar justo aqui no busto. E daí não vai ficar certinho. Ou tem uma barriguinha um pouco maior, aí você tira pelo busto e fica justo aqui na barriga. Então, não vai se adequar. Então, para ficar perfeito, pegue a maior dessas 3 medidas aqui. Então, cada corpo é um corpo. Às vezes pode ser que a do ombro a ombro seja maior, às vezes a do busto, às vezes a da barriga. Então, não se preocupe, pegue a maior dessas 3 medidas. No meu caso, seria a medida do busto, 42 centímetros. E é interessante você adicionar alguns centímetros a mais, para dar aquela folguinha na peça. Caso você queira mais largo, você adiciona um pouquinho mais de centímetros ali. Então, nesse caso, eu vou pegar a medida do busto, que é a maior. Outra medida que você precisa tirar é a da cava da gola. Então, aqui a cava da gola, eu sugiro deixar aqui os 2 dedos, depois que termina o pescoço, ó, de cada lado. Aí, você começa a medir daqui até onde vai aqui o outro dedo. Isso também é uma forma opcional, ó. Você coloca aqui e vê o tamanho que você quer. Por exemplo, dessa blusa, olha, eu deixei mais que 2 dedos, ó. Foi uns 3 dedos, até quase 4. Porque eu queria uma gola maior. Então, depende do tamanho da gola que você queira, você vai medir aqui, ó. Eu não quero uma gola tão grande, então eu meço um pouco menos. Então, a medida da gola, a medida das circunferências, para saber a largura, você precisa também saber o comprimento. Então, você coloca aqui em cima, no alto do ombro, e se for mulher, aqui você desce pela parte mais alta do busto e vai até onde você quer que chegue o comprimento. No meio da coxa, em cima do quadril, enfim, aí é onde você quer que seja a altura desse colete. Lembrando que tem que pôr sempre na parte mais alta, porque se você pôr na parte mais baixa, colocando aqui do ladinho, por exemplo, quando você for vestir, vai subir aqui, ó, pra encher a parte do busto, ó, e aí vai ficar mais curto, ó, porque quando subiu aqui, ó, ela encurta, vai ficar um pouquinho menor do que você queria. Então, por isso, você já põe aqui, ó, que daí você já ganha os centímetros a mais, para que quando for vestir, subir aqui e ainda continuar do tamanho que você quiser. Então, sempre meça pela parte mais alta aqui, ó, do busto, pra ganhar altura, para ficar bem certinho lá o comprimento. Então, foi cava da gola, a circunferência, as circunferências para saber a largura, o comprimento, e agora a cava da manga também é o ideal medir. Então, você vai pôr a fita métrica bem em cima do ombro e vai descer até mais ou menos, ó, aqui é a axila. Vai descer uns 2, 3 dedos aqui, ó, depois da axila, para saber mais ou menos o tamanho que você quer que fique. Ó, aqui dá mais ou menos uns 17, 18 centímetros, ó, para ficar uns 2 dedos abaixo da axila.
se você deixar bem certinho embaixo do braço, quando você for vestir a blusa, vai ficar difícil de entrar, vai ficar apertado. E também vai ficar roçando ali embaixo do braço, vai ficar esfregando, vai ficar bem desconfortável esse colete ou essa blusa quando você for fazer. Então, sempre deixe um espaço bem legal aqui de 2, 3 dedos abaixo da axila pra ficar essa folguinha. Então, aqui, ó, daria até uns 18 a 19 centímetros com essa folguinha, pra ficar bem bom aí, essa circunferência. Então, como eu tô fazendo uma peça pra frente e uma peça pra trás, eu só tiro aqui, ó, 20 centímetros, ó. Se você quiser, você pode circundar, passar essa fita métrica aqui, fazer a circunferência e parar aqui em cima, ó, deu 40 centímetros, que é 40 centímetros, porque se eu dividir por 2, dá 20 centímetros. Então, tirem só daqui, aqui, 20 centímetros. Então, para um tamanho P, 20 centímetros fica bem legal. Então, são essas as medidas. Como não tem manga, não vai precisar tirar a medida do comprimento do braço. Mas aqui só a cava da manga. Então, são essas as medidas, as duas circunferências de ombro a ombro, para saber a largura, o comprimento, a cava da gola e a cava da manga. São essas as medidas. Caso você não consiga tirar as medidas da pessoa, não tenha fita métrica, você pode pegar uma peça de roupa, uma camiseta, por exemplo, e ir se baseando por cima dessa camiseta. Faz ali o seu cordão de correntinhas, vai subindo de acordo com a largura e o comprimento, quando chegar a cava. Então, tudo certinho, você vai colocando em cima de uma peça de roupa, também dá super certo. Então, agora, vamos lá para o passo a passo. Agora, eu vou fazer um desenho de como eu vou montar esse colete. Vou fazer duas partes, frente e costas. Apesar de ter uma cava ali, eu não vou fazer diminuição de ponto, mas eu vou fazer da seguinte forma. Então, não se assuste, não vai ser difícil. A iniciante dá conta, com certeza, de fazer esse colete. Eu vou fazer da seguinte forma. Então, eu vou tecer aqui, ó, um quadrado um pouco maior, porque eu vou começar de baixo para cima. Então, a minha largura é 62 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Então, ele vai ser um pouquinho mais largo do que comprido, tá? Que a pessoa é baixinha e mais gordinha. Então, 62 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Então, eu vou tecer descontando a barrinha aqui, ó, porque aqui vai uma barrinha de 5 centímetros mais ou menos, ó. Eu vou tecer, vou começar daqui, a barrinha vai ser lá por último, depois que eu costurar, que eu fazer tudo, eu finalizar, eu acrescento mais 5 centímetros. Então, eu tenho que me preocupar com a medida de 55 centímetros no total. Eu vou tecer aqui por 31 centímetros, aqui, até eu chegar à cava da manga. Aqui eu vou fazer um pouquinho menor, 2 centímetros aqui, ó, mais estreito, por 24 centímetros, que é o tamanho da cava que eu vou tecer. 24 centímetros, que é o tamanho da minha cava de manga. Então, aqui, ó, quando chega aqui, você vai tecer só o tamanho da sua cava de manga. No meu caso, é 24 centímetros. Então, por isso que eu sei que aqui é 31. Porque 24 mais 31 vai me dar 55. 24 mais 31, 55. Depois, mais 5, eu vou ter o meu total de 60 centímetros de altura. Então, eu vou tecer dessa forma aqui. E aqui, eu vou tecer uma gola que a minha cava me dá, que eu medi lá, 20 centímetros. Esse espaço aqui, 20 centímetros. E como que eu sei o tanto que eu tenho que ter aqui de cada ombro? Eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar a minha largura que eu tenho aqui, ó. A minha largura total é 62 centímetros.
menos 4 centímetros, que eu vou tecer menos 2 centímetros daqui e menos 2 centímetros daqui. Então, 64 centímetros, 62 centímetros, que é o total, menos os 4 que eu vou diminuir, vai me dar 58 centímetros. E esses 58 centímetros, eu vou diminuir da minha cava, que é 20 centímetros. 58 menos 20 vai me dar 38. E esses 38 eu vou dividir por 2, que é que vai dar 19 aqui. Então, 19 centímetros eu vou ter em cada ombro. Porque se eu somar 19 mais 19 de um ombro, de outro ombro, mais o 20 da cava, vai me dar os meus 58 pontos, meus 58 centímetros que eu tenho que ter aqui na largura. Então, esse aqui eu sei para saber, eu tenho que fazer todo esse cálculo aqui para eu saber quanto que eu vou tecer em cada ombro para deixar essa cava aqui. Mas eu vou explicando tudo no passo a passo, vai ficar bem fácil para você fazer. A parte das costas vai ser exatamente igual, só que essa cava não vai ser tão profunda, ela vai ser na metade dessa aqui. Então, serão duas partes exatamente iguais, só a cavinha que eu vou começar um pouco mais para cima. Mas fique tranquilo que durante o passo a passo da aula eu vou explicando para você, bem tranquilo, para ficar fácil de entender essa parte aqui, que parece bem complexo agora no papel, essas contas e tal, mas vai ficar fácil depois, durante o passo a passo. Então, vamos lá para o passo a passo. Para eu ter esses 62 centímetros de largura aqui, ó, 62 centímetros de largura, eu fiz um cordão de correntinhas com 86 correntinhas, me deu os 62 centímetros. Agora, eu vou ensinar você a tecer os pontos. Eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas, eu tenho 86 correntinhas. Lembrando que para esse ponto você precisa ter números pares de correntinhas, não importa a quantidade. Então, dependendo do material, vai ser mais correntinhas, o fio mais grosso vai ser menos correntinhas, fio mais finos vai ter mais correntinhas. Então, esse ponto fica bom com fio mais fino, com fio de linha, como Anne, Charme, Verão. Fica bom também com lãs, como a Mollet, como as da Cisne, como qualquer lã que você queira utilizar, hobby, qualquer espessura, vai ficar bom, tá? Então, eu tô usando aqui a Mollet de 500, Tex 500. Fiz as minhas 86 correntinhas, é número par. Agora, eu vou fazer uma correntinha a mais, que é só para ganhar altura, ela não vai contar como base aqui. Então, eu vou segurar essa última que eu tenho, minha correntinha de número 86, e vou fazer mais uma. Vou fazer um meio, vou pegar a laçadinha na agulha, vou nessa que eu segurei aqui, ó, e vou fazer um meio ponto alto, ó. Como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez só. Fiz um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Entro com a agulha, laço o fio, tiro tudo de uma vez. Vou no próximo correntinha e faço um meio ponto alto. Entro com a agulha, tiro tudo de uma vez só, faço meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro. Lembrando de deixar bem soltinho, porque esse ponto tende a dar uma apertadinha. Então, para facilitar, deixe bem soltinho. Então, dou a laçadinha na agulha e vou para a próxima correntinha e faço meio ponto alto. Aí, entro com a agulha, puxo o fio e tiro as 3 alcinhas aqui de uma vez só. O próximo é o ponto baixíssimo. Entro só com a agulha na próxima correntinha, laço o fio e passo direto aqui a laçadinha dentro dessa, o ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a sequência até o final. Meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Vai ser somente essa sequência até você atingir o tamanho necessário. Então, é bem simples, ó. Meio ponto alto,
ponto baixíssimo. Lembrando de deixar bem folgadinho. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Eu vou seguir aqui essa sequência até chegar no final da carreira. Eu tenho aqui bastante correntinha para fazer. Então, quando eu chegar no final da carreira, eu retorno. Então, vim tecendo, ó, tá faltando só 2 para eu terminar, ó, falta 2 correntinhas. Então, por isso que tem que ser números pares ali para dar bem certinho, ó, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Então, você vai, independente da quantidade de correntinhas que você vai colocar aí no seu trabalho, você vai iniciar com meio ponto alto e vai finalizar com ponto baixíssimo. Vai ser sempre assim, não importa a quantidade. E lembrando que não se atentem muito à quantidade de pontos que eu coloco, porque às vezes você utilizando o mesmo fio, a mesma agulha, pode ser que dê maior ou menor o tamanho, porque depende muito da tensão do ponto também. Então, se atentem às medidas, fica mais fácil. Então, eu faço aqui, cheguei no final, finalizei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha para ganhar altura e viro o meu trabalho. Aqui, eu vou iniciar com meio ponto alto no primeiro ponto, ó, dou a laçadinha. Então, esse aqui, ó, é a correntinha que eu fiz para ganhar altura. No primeiro ponto eu vou entrar, ó, que ele fica aqui como se fosse um buraquinho, ó, o ponto baixíssimo. Se eu virar aqui, eu vejo os topos do ponto. Se você tiver dificuldade de enxergar o ponto assim, olha como que ele fica bonitinho. Então, é só virar bem certinho para você aqui, ó, você vê os topos de ponto, ó. Então, aqui eu vou pular essa primeira aqui, que é da altura, e vou nessa aqui, que é a primeira, ó, eu entro aqui, ó, no primeiro ponto e faço um meio ponto alto. No próximo, ó, pego as duas laçadinhas, ó, e faço ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto alto. Lembrando que é sempre nesse buraquinho que fica aqui, ó. Eu viro aqui, eu vejo o topo do ponto. Se eu virar aqui, ó, é esse espacinho aqui, ó. Meio ponto alto. Eu sigo a sequência normalmente. Meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Meio ponto baixíssimo é sempre aqui. Porque, ó, se eu virar, olha o topo do ponto dele aqui. Ponto baixíssimo. Meio ponto alto, sempre nesse buraquinho que vai se formando aqui, ó. Aqui, aqui, aqui é o meio ponto alto. E o ponto baixíssimo é sempre aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Deixa eu ver se eu aproximo mais. Nesse espacinho aqui, ó, vai sempre o meio ponto alto. Porque se eu viro, ó, eu tenho o topo do ponto dele aqui, ó. Que aqui tá difícil, que é o comecinho, ó. O topo do ponto dele aqui. Se eu virar, olha o buraquinho. Ó, o buraquinho. Se eu virar, o topo do ponto. E aqui, ó, vai o meio ponto alto, ó. Se eu virar, ó, o topo do ponto dele. É bem aqui em cima esse aqui é o meio ponto alto da carreira anterior, ele fica abauladinho assim. Então, aqui que vai o ponto baixíssimo. E aqui nesse espacinho, o meio ponto alto. Então, você vai fazendo dessa forma. Talvez ali no seu fica mais fácil de visualizar. Então, eu vou seguindo essa sequência, ó. Sempre assim, meio ponto alto, ponto baixíssimo. Ó, fiz o ponto baixíssimo, agora eu vou fazer o meio ponto alto. Bem aqui. Pego as duas alcinhas, faço meio ponto alto, ponto baixíssimo. Sempre lembrar de fazer bem soltinho. Meio ponto alto, ó, se eu virar aqui, pego o topo do ponto, as duas alcinhas, meio ponto alto. Entro aqui, faço ponto baixíssimo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Então, vai ser somente isso até você atingir o tamanho que você precisa. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Então, agora é hora de você fazer
medir para ver se deu certo a largura. E daí, prossegue fazendo dessa mesma forma. Olha que lindo que vai ficando o detalhe do ponto. E ele é um ponto que ele fica igual do avesso e do direito. Ele é igualzinho. Ele não tem direito e avesso esse ponto. É igual dos dois lados. Então, você vai tecendo essa sequência de meio ponto alto, ponto baixíssimo, até chegar lá no final. Eu vou fazer mais essa carreira junto com vocês. Aí, na próxima, já não preciso mostrar, porque vai ficar muito repetitivo, porque é só isso aqui. Eu vou tecer até o final da carreira e já retorno. Vim percorrendo toda a carreira e cheguei aqui no final. Aqui, ó, então eu ainda tenho um meio ponto alto para fazer. Aqui. E um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu viro para facilitar eu enxergar mais fácil, ó. Meio ponto alto. Quer dizer, ponto baixíssimo, desculpe. E assim eu finalizei a segunda carreira. A terceira carreira, uma correntinha e viro todo o meu trabalho. E inicio lá com meio ponto alto no primeiro ponto. Então, a correntinha para ganhar altura, já vou aqui no primeiro ponto e faço meu meio ponto alto. O próximo, ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, é só isso aqui que você vai fazer, ó. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Então, você vai fazer isso aqui até atingir lá o tamanho Então, lembrando que começa com meio ponto alto, termina com ponto baixíssimo e vai fazendo assim até você atingir esse tamanho aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse quadrado aqui que a gente vai tecer agora, esse primeiro, ó, que é os 62 de largura por 31 de altura. Então, eu vou tecer até chegar aqui, ó, 31 centímetros de altura. Dessa mesma forma que eu tô tecendo aqui. Sempre assim. Dessa mesma forma. Se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo, veja como é que eu faço. Eu não vou fazer mais porque vai ficar muito repetitivo, porque é só isso aqui, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. E vai indo e voltando assim, até você atingir aí o tamanho que você precisa. Então, eu vou tecer o meu, quando eu atingir os 31 centímetros de altura, eu retorno para explicar como que eu vou fazer aquela parte lá de cima. Eu voltei aqui, que eu quero mostrar pra vocês como que tá, e já cheguei no tamanho que eu preciso. Então, a largura aqui tá com os 62 centímetros de largura, e eu teci a altura que eu precisava até chegar lá na cava da manga, que era os meus 31 centímetros, olha só. Cheguei na altura que eu preciso de 31 centímetros. Deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras, 26. 26 carreiras, eu atingi os 31 centímetros de comprimento. Agora, eu vou iniciar a diminuição aqui para fazer a cava da manga. Era 2 centímetros que eu tinha deixado para cada lado. Então, eu medi aqui com a fita métrica, ó, 2 centímetros. E coloquei um marcador de ponto. Então, por isso que eu falei que precisava do marcador. Se você não tiver um marcador, você pode pôr um fiozinho de outra cor, alguma coisa ali só para marcar o ponto que deu os 2 centímetros. Mesma coisa eu fiz desse lado, ó. Medi os 2 centímetros e coloquei o marcador, ó, no 2 centímetros. E eu terminei de tecer a carreira e deixei o fio em espera, que não cortei nada. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar o fio e amarrar ele, porque agora eu tenho que seguir tecendo da mesma forma que eu vinha tecendo. Então, eu tô aqui, eu tenho que virar o trabalho e vim tecendo aqui, só que eu não quero mais tecer esse pedaço aqui, porque vai ser o espaço da minha cava. Então, o que eu faço? Eu vou cortar o fio, eu posso cortar esse fio, ou eu posso caminhar com pontos baixíssimos até aqui. Eu acho que eu vou fazer isso só para não cortar, mas se você quiser, você pode cortar o fio.
Ó, o fio tá aqui, eu tenho que ir 4 pontos pra cá. Então, eu posso fazer o quê? Caminhar com pontos baixíssimos. Ou cortar o fio e amarrar aqui no ponto do marcador. Quer dizer, no próximo ponto depois do marcador, ó, que seria esse aqui. Então, eu tô em dúvida ainda se eu corto, se eu vou tentar levar com ponto... Eu vou fazer só a correntinha pra ganhar altura aqui. Vou tentar levar com ponto baixíssimo pra ver como que fica. Se eu achar que não ficou legal, eu volto e corto o fio, vamos ver. Então, aqui seria um meio ponto alto, eu vou entrar com a agulha, vou fazer um ponto baixíssimo, vou no próximo, ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo, 1, 2, 3, e aqui 4 pontos. Pode ser, será? Acho que eu vou cortar, vai ficar melhor. Peguei a tesoura aqui, vou cortar, realmente eu acho que vai ficar melhor. Então, vou voltar aqui onde eu tava. Não gostei dos pontos baixíssimos para levar a laçadinha até aqui. Então, aqui, fiz o último ponto e vou cortar o fio. Dou aquela laçadinha. Lembrando que eu tenho que virar o trabalho, né? Pra seguir a sequência. Não vai amarrar aqui do mesmo lado, que daí não vai ficar, não vai dar continuidade pro ponto. Vira a carreira como se você estivesse continuando com o fio amarrado, ó. Como se você estivesse continuando com o fio aqui, não se esqueça. E agora sim, amarra lá depois da sua marcação. Então, no meu caso, é aqui. Nesse ponto. Vou pegar a pontinha aqui do fio. Então, aqui você inicia da forma como você estiver acostumado. Eu gosto de amarrar o fio assim para iniciar. Daí, você vê o que você prefere. Então, eu entro aqui. Aqui é o lugar do ponto baixíssimo. Não, aqui é o lugar do meio ponto alto. Fiz uma correntinha para ganhar altura. E vou fazer o meu meio ponto alto aqui. Aqui é ponto baixíssimo. Faço ponto baixíssimo. Você vai seguir a sequência do ponto, ó. Lembrando que você tem que virar a carreira, senão vai ficar... Ó, e segue tecendo como você veio tecendo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Ficou assim, com esse espaço aqui, que vai ser o espaço da cava. Vou tecer até chegar aqui no outro marcador, ó. Então, quando eu chegar aqui no outro marcador, eu retorno. Cheguei aqui e teci no último ponto antes do marcador. Então, lembrando que eu deixei 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E 4 lá do outro lado. Você tem que deixar a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3 e 4. Porque esse número... Sempre deixe para aqui a quantidade para poder dar certo o motivo do ponto. Então, eu viro o meu trabalho e faço aqui, ó, meio ponto alto no primeiro ponto, ponto baixíssimo, vai seguindo a ordem como você veio tecendo todo o trabalho, ó. Como você veio tecendo até aqui, só que agora a carreira tá um pouco mais curta. Agora, o meu tava com 62, agora vai ficar com 58 centímetros de largura. Vai ficar menos pontos, menos 8 pontos, 4 de cada lado. Então, eu vou tecendo essa sequência, ó, daqui até aqui. Então, eu vou seguir essa carreira aqui e retorno. Para não ficar nenhuma dúvida, quando eu chegar aqui no final da carreira, eu retorno. Então, eu vou tecer ela toda aqui e já volto. Então, eu vim tecendo toda a carreira e cheguei aqui no final. Cheguei aqui no final, faço a correntinha e viro o meu trabalho. Então, esses 2 fios que ficaram aqui, depois, no final, vamos fazer um arremate e esconder. Vai ficar tudo bem bonitinho. Então, agora, fiz a correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo da mesma forma. Meio ponto alto,
Então, eu vou tecer desse mesmo jeito aqui, até eu chegar na altura de fazer a cava da gola. Aí eu volto, eu não sei ainda quantas carreiras eu vou fazer ou quantos centímetros. Eu vou fazendo, vou ver certinho, aí eu retorno, passo a quantidade em centímetros, de carreiras, tudo certinho para que você não se perca. Olha só como que ficou a cavinha. Vai ficar agora só daqui pra cima, sem diminuição de ponto. Fica bem fácil essa cava fazendo dessa forma, sem diminuir. Então, quando eu chegar na altura de fazer a cava da manga, da gola, eu retorno. Eu voltei aqui, que eu teci lá o tanto que eu preciso para chegar na cava da gola agora. Vou mostrar para você tudo certinho, quantos centímetros eu teci e quantas carreiras foi ali naquele pedaço, depois do que eu emendei, até onde eu parei para iniciar a cava da gola. Então, daqui onde eu iniciei até a cava, deu 18 centímetros, ó. Bem certinho, 18 centímetros eu teci. Como é que eu cheguei nessa medida aqui para iniciar? Vou mostrar aqui. Então, 24 centímetros é a altura da minha cava da manga, que era o tanto que eu tinha que tecer até em cima do ombro. Só que eu resolvi deixar 6 centímetros aqui de cava de gola. Então, essa aqui é a altura da cava. E aqui eu resolvi deixar 6 centímetros de profundidade aqui. Então, descontando, ó. Descontando 24 menos os 6 centímetros da cava, vai me dar 18 centímetros. Que foi a altura que eu teci. Então, você vai decidir a profundidade da tua gola para depois saber o tanto que você tem que tecer aqui. Então, 24 centímetros era o total, menos os 6 da cava, me deu 18 centímetros. Eu já teci ali os 18 centímetros e agora eu vou te ensinar a separar o tanto que você vai tecer de cada ombro e pôr um marcadorzinho para você saber o tanto que você tem que tecer de cada ombro, o tanto que você vai tecer de cava aqui, ó, o espaço do pescoço. Então, eu tinha falado que eu ia deixar 20 centímetros de largura essa cava aqui, ó. Eu falei que eu ia deixar 20, eu resolvi aumentar um pouquinho, vou deixar 22 centímetros de largura. Então, essa minha cava da gola vai ter 22 de largura por 6 de altura. Então, como que eu vou dividir esses 22 centímetros aqui? Eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu tenho um total de 58 pontos, 58... Eu tenho um total de 58 centímetros de largura, toda a minha blusa, ó. Toda essa parte de cima, depois que a gente descontou lá. Então, só essa parte. Tenho 58 centímetros de largura. E eu quero deixar a cava com 22. Então, 58 menos 22 vai me dar 36 centímetros. Então, eu descontei o tamanho da cava da gola. Me sobrou 36 centímetros. Esses 36 centímetros, eu vou dividir por 2, porque é cada ombro. Então, 36 divididos por 2 vai me dar 18 centímetros. Então, cada ombro, eu tenho que ter 18 centímetros. Porque se eu somar, ó, 18 de um ombro, 18 do outro ombro, mais os 22 do espaço da gola, somando tudo, vou ter os meus 58 centímetros, que é a parte total da largura aqui, ó, da parte de cima da blusa, do colete.
Deu para entender essa linha de raciocínio, né? Então, se você não entendeu, volte um pouquinho o vídeo, veja como que eu fiz esses cálculos para poder chegar ali, para você saber o tanto que você precisa separar. Então, eu sei que cada ombro meu, ó, ombro esquerdo, ombro direito e o espaço da cava da gola. Agora, vou separar esse espaço. Então, eu sei que cada ombro eu tenho que ter 18 centímetros. Então, aproximando aqui, eu já até coloquei... Oi, bati na câmera. Até já coloquei meu marcador aqui. Vou medir daqui. Aqui, ó, 18 centímetros. 18. E coloquei o marcador. Fui lá do outro lado e fiz a mesma coisa, ó. Daqui a aqui, ó, fechou os meus 18 centímetros. E se eu colocar aqui, eu tenho que ter 22 centímetros. Ó. 22 centímetros de marcador a marcador. Aí, você vai contar os pontos aqui, ó. Eu tenho um total de... Esse ponto do marcador eu não conto, eu vou contar do marcador pra cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos nesse ombro. E eu tenho que ter 24 pontos nesse outro ombro também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, tá igualzinho os dois ombros, tem que deixar sempre com a mesma quantidade para não ficar torto. Então, feita a divisão, vou mostrar aqui, então, eu teci a altura aqui, 18 centímetros, ficou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Se você estiver fazendo igual o meu, 18 centímetros, 14 carreiras. Aqui, 24 pontos para cada ombro. Então, vamos dar sequência agora, depois que fez toda essa divisão, depois que você já colocou o seu marcador. Se não tiver marcador, marre um fiozinho lá, pode ser da mesma cor, de outra cor. Então, você tem que se atentar também agora, antes de iniciar, é o lado que você vai iniciar. Então, eu terminei a carreira aqui, ó, o fio tá em espera, eu não cortei. Eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura, vou virar meu trabalho como se eu estivesse tecendo normalmente e vou me atentar ao lado que eu comecei, ó. O fiozinho do início do cordão tá na minha mão direita. Então, eu tô aqui com o lado do avesso para cima. E vou tecer normalmente. É só me atentar ao lado. Porque depois eu vou tecer o outro, eu vou tecer só esse ombro aqui, depois eu vou lá pro outro lado. Então, eu tenho que iniciar nesse mesmo lado que eu tô iniciando aqui, porque senão não vai dar sequência no ponto, vai dar diferença. Então, eu vou iniciar normal aqui, faço o meu primeiro ponto, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. E vou indo até chegar lá nesse último ponto aqui antes do marcador. Lembrando que você tem que deixar pontos em quantidades pares aqui, para fechar o detalhe do ponto, sempre em quantidades pares. Eu deixei 24, 24 é par. Aí dá super certo. Então, não importa a quantidade que você deixe de pontos aqui, mas deixe uma quantidade par. Eu vou seguir tecendo normalmente até chegar aqui, ó, um antes do marcador. Então, tô chegando aqui e vou tecer o meu último meio ponto alto aqui antes do marcador. Vou fazer o quê? Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, vou tecer ida e volta só esse pedaço até atingir aqui, ó, daqui até eu atingir os 24 centímetros. Então, cheguei aqui, viro o trabalho e volto tecendo o ponto normalmente, ó, meio ponto alto.
Então, eu vou tecer até o final e já retorno. Cheguei no final da carreira, faço aqui uma correntinha e viro todo o meu trabalho novamente. Agora a peça tá grande, já fica mais difícil. Ai, bati na câmera de novo. Tô falando, a peça fica grande, daí fica mais difícil pra gente mostrar. Aqui. Volto tecendo, vou e volto só esse pedaço até eu atingir 6 centímetros de altura aqui, ó, que vai dar o espaço da cava, o espaço que tá faltando para atingir os 24 centímetros. Então, quando eu atingir 6 centímetros aqui, eu retorno para mostrar como que eu vou fazer lá do outro lado. Terminei de tecer ali, olha só como que ficou. Teci aqui por 8 carreiras, deu 6 centímetros. Vou mostrar aqui. Deu os 6 centímetros que eu precisava. Eu passei o número errado de carreiras, então eu vou consertar aqui com vocês. Eu recontei, eu tinha contado errado, porque esse ponto, como ele é frente e verso, eu contei errado as carreiras. Eu passei pra vocês só contando essas, ó. 1, 2, 3, 4. Só que ela fica aqui, ó. Tem uma aqui, ó, que eu não contei, ó. Eu contei errado. Então, o avesso, ele fica aqui pra dentro, aqui é uma carreira, e eu não contei. Então, aqui, ó, de baixo, quando eu iniciei até eu parar na primeira vez aqui, eu teci por 50 carreiras. Aqui, ó, da diminuição pra cá, eu teci 27 carreiras. E ali, essa parte aqui, eu teci por 8 carreiras. Agora, eu vou dar sequência e vou mostrar como que eu vou fazer. Então, eu vou cortar o fio. Se eu quiser, acho que eu vou cortar um fio grande pra costurar. Não, vou cortar normal, depois eu amarro outro fio. Então, eu corto aqui. E... deixa eu ver só. Então, eu terminei a carreira e dou aquela laçadinha pra dar um nozinho. Aqui tá pronto. E agora, eu vou fazer desse lado aqui. Só que eu não posso amarrar o fio aqui na ponta e vir pra cá. Porque quando eu iniciei daqui e vim. Então, eu tenho que dar sequência aqui. Então, eu vou virar o trabalho. Lembra que eu tava com o meu fio, o fio do início do cordão desse lado? Então, é assim que eu tenho que fazer. Se o teu tava do outro lado, quando você iniciou, então, você deixa do outro lado. Então, o meu tava pra esse lado, eu deixo pra esse lado, ó. E vou fazer o quê? Amarrar o fio aqui, ó. Tem que ser na mesma sequência. Então, eu vou amarrar como... eu vou fazer só aqui, ó. Depois do marcador, ó. No ponto depois do marcador. Puxo o fio, porque essa é a minha marcação. Eu amarro assim, né? Faço aqui uma correntinha para ganhar altura e já faço o meu meio ponto alto. Aqui faço meu ponto baixíssimo. Meio ponto alto. E ponto baixíssimo. Se você olhar, por isso você tem que prestar atenção, porque se você olhar aqui a carreira, vai como se eu tivesse continuado, tá? O ponto ficar, porque note que uma vez ele fica em relevo aqui, na outra ele fica pra dentro, mas o relevo tá desse lado, ó. Por isso que me fez contar errado aquela hora. Então, ó, tem uma carreira aqui, só que ela tá em relevo aqui. Então, por isso que dá diferença se eu começar, ó, invertido. Se eu amarrasse de lá pra cá, se eu amarrasse daqui pra cá, ela estaria invertida, não ia dar sequência, então não ia continuar aqui. Se você olhar, vai continuar a sequência do ponto. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Eu vou tecer as 8 carreiras, e de volta somente aqui e cortar o fio. Bem simples, fácil de fazer. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu atingir as 8 carreiras, eu retorno aí para dar os próximos passos para finalizar o colete.
eu finalizei lá e cortei o fio. Percebam que o fio ficou pro mesmo lado, ó, porque eu iniciei no mesmo lado lá que começou. Fiz a mesma quantidade de carreiras e agora cortei o fio e vou iniciar a parte da frente. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Já fiz aqui o meu cordão de correntinhas, ó, com as 86 correntinhas, mesmo que eu iniciei aqui embaixo, tá? Se você ficou com dúvida como que eu fiz aqui, como que eu fui fazendo, você volta o vídeo e faz exatamente igual. Então, eu vou tecer exatamente igual toda a quantidade de carreiras até aqui. Chegando aqui, eu vou diminuir, vou fazer essa cavinha, vou seguir tecendo. E aqui, ó, a única diferença que eu vou fazer é que aqui eu deixei 6 centímetros. Para a parte das costas, eu vou deixar 3, a metade. Então, quer dizer que eu vou fazer essa divisão aqui um pouco mais para cima. E você fazer um menorzinho aqui, só essa é a única diferença. Mas quando eu chegar aqui, eu vou voltar e vou explicar, vou fazer novamente junto com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Mas aqui, essa parte do corpo, eu vou tecer ela toda agora. Quando eu tiver pronto, eu retorno, tá? Então, se você ficar com dúvida, volta o vídeo, veja como que eu fiz aqui para separar essa parte, aquela lá, como que eu fiz. Tudo certinho, tudo exatamente igual. Mesma quantidade de pontos e de centímetros de carreiras, tudo certinho, exatamente igual. Única coisa diferente que, em vez de eu começar aqui, eu vou começar mais pra cima. Então, aqui eu fiz 6 centímetros, na parte das costas eu vou fazer 3. Então, quando eu tiver nessa parte aqui, eu retorno pra fazer junto com vocês essa cavinha e dar os próximos passos. Então, estou aqui com a parte das costas. Teci igualzinho a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte de baixo, que era 50 carreiras, mesma coisa que eu fiz na parte da frente, 50 carreiras, e os 31, que dava 31 centímetros, exatamente igual. Aqui fiz o mesmo tamanho de cava, aqui a única coisa que eu fiz foi 4 carreiras a mais que a parte da frente. Então, aqui na parte da frente eu teci 18 centímetros, aqui eu teci 21 centímetros. Vou mostrar aqui, 21 centímetros, que eu aumentei um pouco porque eu diminuí o tamanho da cava das costas, ó. Deu 21, deixa eu só arrumar aqui bem certinho. Tá? Os 21 centímetros de tamanho aqui. Eu tô com uma mão só, tá ruim pra medir, mas dá os 21 centímetros. Isso aqui que eu teci. Na parte da frente eu teci 18 centímetros e comecei a divisão dos ombros. Então, aqui eu teci por mais carreiras. Então, eu teci por 31 carreiras. Na parte da frente, eu teci por 27 carreiras aqui. Então, 31 carreiras. Agora, já fiz a divisão, como eu fiz lá na frente, a mesma quantidade de pontos para cada ombro e a mesma quantidade de pontos aqui para a cava da gola. Agora, eu tô com o fio aqui, vou continuar tecendo daqui até aqui, como eu fiz lá na parte da frente, aqui, eu tô com ela aqui, ó. Aqui eu teci por 8 carreiras, e aqui eu vou tecer só por 4 carreiras, porque eu já teci 4 carreiras a mais aqui, retas, sem diminuição. Então, não vai tá faltando 4 carreiras, não, eu já teci aqui elas retas. E agora, vou tecer mais 4, que é a metade só, que no caso aqui eu deixei 6 centímetros, eu vou deixar só 3 na parte das costas, por isso que eu já fiz as carreiras já a mais aqui. Então, agora eu vou tecer por mais 4 carreiras, ida e volta cada ombro, como eu fiz lá na parte da frente. Vou até aqui, volto, vou e volto por 4 carreiras, corto o fio, amarro bem aqui, ó, como eu fiz lá na frente, exatamente igual. Amarro aqui e sigo tecendo, vai e volta por 4 carreiras. Então, eu não vou gravar vídeo dessa parte, que eu acredito que é igual à frente. Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ou lembre que como você fez aqui a parte da frente, você vai fazer essa parte aqui. A única diferença é que é a metade só. Aqui eu fiz 8 carreiras, aqui eu vou tecer só
4. Então, quando eu terminar essa parte, eu retorno para ensinar a costurar, porque daí vai estar pronto, unir, né, a parte dos ombros, a parte da lateral aqui, e fazer os acabamentos, que é a barrinha da gola, a barrinha aqui do braço e embaixo, aqui a barra para finalizar. Então, assim que eu terminar, eu retorno para mostrar para vocês como que ficou e ensinar a costura. Então, eu voltei aqui que eu terminei a parte das costas, olha só, fiz as 4 carreiras aqui, né, uns 3 centímetros, e eu colocando aqui, ó, dá bem certinho, ó, a parte da frente um pouco maior, aqui, ó, bem certinho. E agora eu vou unir, vou costurar, vou costurar aqui os ombros e a lateral. Vou te ensinar a posicionar, vai ter que ficar com o avesso para fora para poder fazer a costura. Então, como é que eu sei qual é a posição dos pontos? Porque esse ponto é igual dos dois lados, você não sabe qual que é o avesso e qual que é o direito. Eu vou me basear pela primeira carreira para saber qual que é o direito e qual é o avesso da peça. Então, se você tiver com o cordão de correntinhas, ó, a pontinha do fio do cordão de correntinhas inicial tiver na sua mão esquerda, quer dizer que o trabalho tá com o direito para cima. E aqui, ó, se eu tiver com a pontinha do cordão de correntinhas na minha mão direita, quer dizer que eu tô com o avesso para cima. Ó, esse aqui é o avesso para cima. Se você não conhece a posição dos pontos, esse aqui é o avesso pela pontinha aqui do fio. Então, se tiver na sua mão direita, tá com o avesso para cima. E eu quero que o avesso fique para fora. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a parte das costas e vou deixar com o avesso para cima, aqui, ó, na mesa. O avesso tá para cima agora, a pontinha do fio tá na minha mão esquerda. Então, eu tô com o direito para cima, porque daí o avesso vai estar para fora. E vou pegar a parte da frente e vou posicionar aqui com o direito para fora. Ó, com o direito aqui para fora. Olha, a pontinha do fio tá na minha mão direita, então o direito tá para fora. Porque se eu pegar aqui, ó, está avesso com avesso. Se eu abrir aqui, está direito com direito, ó, direito com direito, avesso com avesso. Então, é assim que você vai posicionar a parte das costas com o direito para cima e a parte da frente com o direito para cima. Com o avesso para cima, desculpem. E agora, eu vou só dar uma emboladinha aqui para posicionar, para mostrar a costura aqui nos ombros. Então, já tá posicionado bem certinho, eu vou iniciar a costura. Esses marcadores aqui eu já posso tirar, porque eu tinha colocado lá só para saber até onde eu tinha que tecer. E vou iniciar a minha costura. Aqui você pode fazer a costura com agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê, aí fica a seu critério. Eu vou fazer com a agulha de tapeceiro essa costura. Então, eu vou pegar uma das pontinhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui bem direitinho. Aqui, eu vou pegar no primeiro ponto, ó, no primeiro ponto, vou inserir a agulha e vou amarrar aqui esse fio. Vou amarrar no fio que eu tava da pontinha. Então, amarrei esse fio. Então, depois que eu amarrei o fio, eu vou passar aqui por dentro do primeiro ponto, nas duas alcinhas. E vou passar aqui por dentro do último ponto. Vou unir esses dois lados.
Agora, eu vou desse lado, ó, pego o próximo ponto e desse lado pego o próximo ponto. Passo por dentro dele. Opa. Vou de novo no próximo, ó. E vou no próximo, pego as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas do topo do ponto, vou lá no próximo da carreira, passo nas duas alcinhas e puxo o fio. Não aperto muito, para não ficar franzido, também não deixo muito solto. Então, vou de novo, eu sempre vou indo daqui pra lá, sempre. Então, eu vou no próximo ponto aqui, ó, que é esse, e nesse aqui, que é o próximo. E puxo esse fio, ó. Volto lá do outro lado, pego aqui duas alcinhas e vou desse lado aqui e pego as duas alcinhas do ponto desse lado. E puxo o fio. Vou do outro lado, ó, pego aqui, ó, o próximo ponto e o próximo ponto. Então, não tem segredo nenhum essa costura, eu só vou fazendo dessa forma, de lá pra cá, ó. Vou no próximo, pego os dois pontos e aqui também. E cuidado para não deixar torto a linha pontinho com pontinho, bem certinho. E puxo o fio. Então, essa costura é bem simples, ó. Vou para o próximo e aqui o próximo. Então, essa costura do ombro é fácil de fazer porque ela tem o topo do ponto. Então, fazendo com o topo do ponto é bem mais fácil, ó. As duas alcinhas aqui, as duas aqui. Ó, tá bem posicionado, bem retinho. E você vai costurando até chegar aqui na ponta. Eu vou costurar o meu, pro vídeo não ficar muito longo. Aí, quando eu chegar lá na ponta, eu retorno. E aí, eu mostro como que eu faço o acabamento desse fio da costura. Ó. Sempre indo de lá pra cá. Aí, a questão da costura também, cada um costura de uma forma diferente, cada um tem o seu jeitinho de costurar. Então, é opcional essa forma que eu estou fazendo. Se você quiser, se tiver acostumado a costurar de uma outra forma, pode costurar. Ó, essa aqui é a forma que eu estou fazendo, fica bem imperceptível. Então, eu vou costurar aqui, e assim que eu chegar na pontinha, eu retorno. Cheguei aqui no final, costurei meu último ponto, e vou de novo no mesmo ponto, ó, já tinha passado a agulha ali. Passo de novo e deixo aqui uma alcinha, ó, e passo a agulha por dentro dessa alcinha. Isso aqui é um nozinho que eu tô fazendo na pontinha. Fiz o nozinho, agora eu vou fazer o acabamento desse fio. Eu vou passar aqui por dentro de algumas alcinhas, ó. Esse fio da costura, ó. Eu vou passando por aqui. Só cuidem, é só uma laçadinha do fio que você passa, só cuida para não passar lá pro outro lado. Ó, vim até aqui, agora eu posso voltar com essa agulha, com esse fio pra cá. Opa, tinha ponta, aí. Então, eu voltei aqui, vou passar mais um pouquinho pra cá, ó. E tá arrematado esse fio. Então, posso cortar bem rente, só cuide para não cortar o ponto. E olha só o fio da costura aqui, ó, já sumiu e já está finalizado. Depois, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou pôr nessa ponta aqui, ó, de onde eu finalizei a parte da frente, vou passar aqui também como eu passei esse fio no final da costura. Passo por algumas
alguns pontos aqui e corto o fio. O mesmo eu vou fazer com esses fios aqui também, ó. Vou pôr na agulha de tapeceira e vou caminhando com ele. Então, assim ficou a costura do avesso e do direito ficou dessa forma, ó, bem imperceptível. Deixa eu achar aqui a costura bem certinho pra mostrar. Aqui, ó, bem imperceptível a costura. Então, eu vou fazer a costura do outro ombro e retorno quando tiver finalizado. Para costurar esse outro ombro, ou você amarra o fio nessa pontinha e segue costurando, ou você amarra, vira o trabalho ao contrário, amarra aqui na pontinha e vem costurando. Aí, fica a seu critério como que você vai fazer essa costura, tá? Então, eu vou amarrar daqui mesmo o fio e vou descendo, costurando até aqui. Mas se você quiser, pode virar ao contrário, amarrar aqui e ir costurando. Fica aí a seu critério essa parte da costura. Finalizei a costura do outro ombro, agora vou para a parte da lateral agora. Então, vou escolher uma das laterais, continuo com o colete do lado do avesso para fora, vou dobrar aqui para facilitar a visualização. Vou pegar aqui uma das pontas, ó, a lateral que eu tenho que costurar é só essa parte aqui, ó, porque aqui já vem a cava, ó, aqui já é a cava da manga. Então, é só esse pedaço aqui que eu vou costurar, daqui a aqui. Então, tudo que eu fizer desse lado aqui, você vai fazer ali do outro lado a outra costura. Então, eu vou amarrar o fio lá na pontinha, coloquei na minha agulha de tapeceiro. Vou pegar bem a pontinha da lateral e vou amarrar o fio aqui. Ficou bem puxadinho aqui o espação. Coloco aqui o meu fio, deixei bem grande para costurar tudo. Vou amarrar ele aqui. E agora, posso iniciar a costura. Então, eu insiro aqui a minha agulha. Desse lado. E pego o outro lado aqui, bem na pontinha também, e passo. A costura vai ser feita igual a do ombro. Só que aqui não tá como lá no ombro, não é o topo do ponto, olha, é a lateral. Então, você vai ter que unir bem certinho, ó, gominho por gominho aqui do ponto, pra não ficar torto. E passa a agulha sempre de um lado pro outro, como foi feito lá no ombro, ó. De lá pra cá, vou passando, não tão lá no fundo, ó. Mais ou menos aqui, passo esses fios aqui, ó, depois faz todo o arremate com a agulha de tapeceiro lá no final. Ó, uno gominho com gominho e vou. Agulha sempre de lá pra cá. E vou fazendo essa união aqui. Então, é uma costura bem rápida, fácil de fazer. Ó, uno bem certinho, gominho com gominho, alinho bem pra não ficar torto. Faço com bastante calma e vou costurando até chegar ali na altura da cava da manga. Então, a costura é bem simples e bem pouca costura para se fazer. Eu vou costurar o meu assim, dessa forma. Então, chegando lá no final, você já arremata o fiozinho da costura, pelo menos, já fica tudo certinho arrematado. Do jeito que eu ensinei a fazer ali no ombro, da mesma forma, você vai entrando em algumas laçadinhas, vai e volta, depois você pode cortar o fio. Eu vou fazer a costura aqui dos dois lados e retorno quando ela estiver pronta, que daí eu vou ensinar a fazer as barrinhas e o colete vai estar pronto. Então, eu vou costurar dessa forma até chegar aqui nessa cavinha aqui, ó. Chegando na cavinha dos dois lados, eu retorno para fazer as barras. Então, eu já terminei a costura das laterais, olha só como ficou. Aqui a parte do direito ficou assim, quase bem imperceptível, e na parte do avesso. Depois, a gente faz esses acabamentos aqui dos fios.
Aqui eu já coloquei com o lado do direito pra fora e já fiz uma barrinha aqui, ó, da manga. E agora eu vou ensinar a fazer a outra. Então, eu já fiz uma pra ir medindo e testando e deixei agora pra explicar. Então, tudo que eu explicar e fizer nessa aqui, você vai fazer lá na outra. Vai fazer exatamente igual. Pra tecer essa manga aqui, eu utilizei 2 agulhas. A de 5 milímetros, que é a que eu vinha tecendo todo o colete. E agora eu peguei uma de 4,5 para fazer a barrinha. Porque eu queria dar uma diminuída, fazer ela um pouquinho menor. Então, eu achei que ficou melhor com a de 4,5 e por isso que eu mudei. Então, se você quiser, pode fazer com a agulha que você veio tecendo, com a mesma agulha, não tem problema. É que eu quis que ficasse um pouquinho menor, desse ali uma diferençazinha. Então, para não diminuir ponto, para não mudar, né, a quantidade de pontos, eu fiz ponto sobre ponto, só que com agulha menor. Então, agora, com o colete do lado do direito, você vai amarrar o fio bem embaixo do braço, bem na costura aqui, ó, da lateral. Então, aqui que vai ser amarrado o braço. E você vai precisar colocar quantidades pares de pontos baixos aqui. Eu vou explicar tudo direitinho. Para dar certo essa barrinha, tem que ter números pares de pontos baixos. Então, o que eu fiz lá naquele lado? Eu coloquei 34 pontos baixos, amarrando o fio e começando aqui, ó, até a costura do ombro, eu coloquei daqui até ali embaixo 34 pontos. E daí vim tecendo, né? Daí comecei a contar de novo, daqui até aqui, mais 34. Então, fiquei com 68 pontos baixos ao redor de toda a manga, que me deu os pontos baixos em quantidade par. 34 na frente e 34 na parte de trás. Então, distribua bem os pontos e conte, não precisa ser os 34 igual ao meu, mas desde que seja número par dos dois lados aí, tentem pôr a mesma quantidade desse lado e a mesma desse, para não ficar torto, não ficar torcido. Então, o ideal é distribuir bem os pontos para que dê bem certinho. Eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Para poder você fazer bem direitinho. Então, eu vou amarrar o fio bem aqui, ó, na costura e vou iniciar. Essa parte aqui de baixo, ó, eu tenho o topo do ponto, ainda tá bem fácil de visualizar, porque era a parte que eu vinha tecendo aqui do corpo, parei, daí eu cortei o fio, amarrei aqui e iniciei de novo para fazer essa cavinha. Então, aqui eu tenho o topo de ponto e aqui eu tenho o lateral, ó. Então, aqui você vai pondo os pontos onde você achar que fica bom. Não pode deixar muito amontoado e nem muito separado, para não ficar buraquinhos. Ó, aqui eu tentei esconder o máximo possível, então não ficou buracado e não ficou amontoado. Distribua bem direitinho e vai contando para você pôr a mesma quantidade na frente e nas costas. Não importa a quantidade, mas tem que ser números pares. Então, eu vou amarrar o fio agora bem aqui embaixo do braço. Vou amarrar aqui, ó, no primeiro ponto, aqui é a costura, ó, os fios aqui da costura. Nesse primeiro pontinho que eu tenho aqui, eu vou amarrar o fio. Então, aqui você começa como você está acostumado. Eu gosto de amarrar, mas você pode fazer do jeitinho que você quiser. Ó. Insiro a agulha, laço o fio, uma correntinha para ganhar altura. E já vou fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto. Vou pro próximo ponto aqui, faço ponto baixo. 2, aqui, 3, no outro ponto, 4. Então, eu fiz os 4 pontos que eu deixei de tecer lá no corpo da blusa, ó. Fiz os 4 pontos aqui. 4 pontos baixos. E vou vir aqui pra lateral. Aqui eu vou pular esse ponto aqui, ó, porque forma uma quina aqui. Eu quero deixar mais arredondado. Então, eu não vou fazer ponto baixo aqui. Eu vou pôr o ponto mais pra frente, ó. Deixa eu só pegar meu fio aqui. Então, eu vou pular esse ponto e vou vir mais aqui pra frente e fazer meu ponto baixo. Ó, ele não ficou esburacado demais e ele quebrou aquela quina que tinha ali, ó, ficou arredondado, ó. É isso que eu quero, tirar aquele efeito quadradão que tinha, tá?
Então, pulei um ponto ali só por isso, para arredondar. Então, eu já tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E eu vou pondo aqui na lateral, onde eu achar que fica bom, ó. Não muito junto e também não muito espaçado, ó. 6, aqui dá pra pôr mais um 7, aqui mais um 8, ó. Vai ficando assim. Mais um aqui. 9, aqui, 10. Então, você vai vendo, vai distribuindo aí os seus pontos, ó. Aqui, 11. Então, vai prestando atenção onde você vai pondo os pontos para fazer igual lá do outro lado, ó. 11, 12, aqui, 13, 14, 15, ó, não tá muito junto, mas também não tá muito separado. Eu vou pôr aqui, lembrando que eu tenho que fazer igual eu fiz lá do outro lado. Eu tenho que chegar aqui na costura do ombro, aqui, com os 34 pontos. Já tenho 15. Tem que contar de novo, acho que é 15, já esqueci. E até aqui. Então, eu vou pôr os meus pontos altos, quando eu chegar aqui, ó, eu retorno. Então, eu vim percorrendo, ó, tudo, desde aqui debaixo do braço até aqui, deu os 34 pontos, cheguei na costura, ó. Bem na costura aqui. Ó, aqui é a parte da costura. Eu vou pular, olha os fios aqui onde eu amarrei para iniciar a costura. Então, eu vou pular essa parte e vou direto lá para a parte da parte do outro lado da manga, ó. Pula a costura, vou lá pro outro ponto e coloco aqui, faço um ponto baixo, já começo a contar de novo. 1, aqui 2, 3, então, eu vou distribuir, deixa eu só organizar aqui. 3, eu vou distribuindo da forma que eu tenho 34 desse lado também. 4, 5, não posso deixar muito junto, não, muito separado. 6, 7, 8. Eu vou pondo os meus pontos baixos, já tenho 8. Eu tenho que chegar a encontrar lá no final 34 pontos, tá? Então, você não precisa ter a mesma quantidade, lembrando, não precisa ter a mesma quantidade de pontos, mas tem que ter números pares. Eu vou tecer o restante aqui e já retorno. Cheguei aqui no final, contei, eu tenho os 68 pontos, eu conferi. E agora eu vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Com ponto baixíssimo eu fecho. E esses fios todos que estão aqui, depois eu vou arrematar lá no final. Então, fechei a carreira aqui com ponto baixíssimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de agulha. Vou fazer agora com agulha de 4,5. Eu vou fazer aqui 4 correntinhas, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. 4 é a altura que eu escolhi para a barrinha. E a quinta correntinha é para ganhar altura. Então, 5 correntinhas aqui. Eu vou fazer pontos baixos nessa correntinha aqui, ó. Eu vou na segunda correntinha, ó, primeira, segunda. Entro e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E na próxima aqui, última, ponto baixo. Então, eu já tenho 4 pontos baixos aqui, ó. 4 pontos baixos. O que eu vou fazer? Eu vou no próximo ponto aqui que eu tenho baixo da carreira, ó. O seguinte, aqui, entro com a agulha e faço um ponto baixíssimo. E vou no próximo ponto de novo e faço outro ponto baixíssimo. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar ele todo aqui. Ó, virei o trabalho
E vou pegar esse fio... Embolou tudo aqui na hora de virar. Então, tava aqui, né? Eu vou fazer esse fio, vou passar aqui por cima, ó. Atrás da agulha, por cima aqui. Aqui, eu vou entrar na terceira correntinha, ó. Eu tenho uma e duas. Uma, duas. Eu vou na terceira. Essas duas aqui são os pontos baixíssimos que eu fiz no ponto. Então, eu vou entrar lá na terceira, que é aqui, ó. Então, eu vou entrar na terceira correntinha, fazendo ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas, ó. Eu entro dentro de todos os pontos, ó, pulo 1, 2 no terceiro, ó. Entro com a agulha e pego as duas alcinhas do ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Lembrando que eu vou deixar bem soltinho, porque o ponto baixíssimo, ele tende a apertar bastante. Vou no próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas e faço o ponto baixíssimo. Já tenho 2. Vou no próximo, pego as duas alcinhas e faço ponto baixíssimo. 3. E aqui no último, né? Pego aqui as duas alcinhas dele e faço o ponto baixíssimo. Fiz os 4 pontos baixíssimos, vou fazer uma correntinha para ganhar altura e vou virar todo esse meu trabalho aqui, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, mas só na alcinha de trás, ó. Se eu virar aqui, eu tenho as correntinhas. Eu vou pegar só na alcinha de trás e fazer ponto baixo. Na alcinha de trás, entro com a agulha, faço ponto baixo. 1. No próximo, alcinha de trás, faço ponto baixo. 2. Aqui, 3. E o último aqui, 4. Se você quiser, pode fazer com mais pontos, tá? Eu escolhi só 4 para ficar pequenininho. E olha que bonitinho que fica dessa forma. Então, fiz os meus 4 pontos baixos pegando na alcinha de trás. Agora, eu vou fechar, vou entrar aqui no próximo ponto da minha carreira aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Esse é o próximo ponto baixo livre. Eu entro nele com a agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, entro com a agulha, laço o fio, ponto baixíssimo. Viro esse meu trabalho aqui. Passo o fio aqui pela frente. E começo tudo novamente, ó. Então, eu vou pular 1, 2 e vou no terceiro, ó. Pulo os 2 aqui e vou lá no terceiro. 1, 2, no terceiro eu entro com a agulha, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Bem soltinho, 1, vou no próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas, faço ponto baixíssimo, 2, no próximo ponto, as duas alcinhas, ponto baixíssimo, 3, e aqui o último ponto, pego as duas alcinhas, ó, ponto baixíssimo, 4. Faço uma correntinha para ganhar altura, viro esse meu trabalho e volto tecendo somente pontos baixos, pegando lá na alcinha, fica assim, se eu virar um pouquinho aqui eu vejo os topos de ponto, lá na alcinha de trás eu faço os pontos, 4 pontos baixíssimos da minha carreira. No primeiro ponto aqui, alcinha de trás, ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. 3 e o último aqui da minha carreira, alcinha de trás, ponto baixo. Fiz os 4 pontos baixos, vou aqui na minha carreira e vou pegar o próximo ponto baixo livre, que é esse aqui, ó, esse aqui. Entro com a agulha nele, laço o fio e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, entro com a agulha, laço o fio, ponto baixíssimo. Viro esse meu trabalho, trago o fio aqui pra frente. Então, pulo 1, 2, duas correntinhas e vou lá na terceira, ó. Pulo 1, 2, vou aqui na terceira e pego as duas alcinhas do ponto baixo e faço ponto baixíssimo. 1, vou no próximo, as duas alcinhas, 3,
4 e aqui meu quarto ponto. 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Faço uma correntinha e viro esse meu trabalho. Aqui é a carreira de pontos baixos. Se eu vir aqui, eu vejo o topo do ponto, pego só na alcinha de trás, fazendo meus pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu apertei um pouquinho. 4. Fiz os 4 pontos baixos, vou aqui na lateral da manga, vou no próximo ponto baixo liberado aqui, que é esse aqui, entro com a agulha, laço o fio, ponto baixíssimo, vou no próximo, entro com a agulha, laço o fio, ponto baixíssimo, viro o trabalho e volto tecendo os pontos baixíssimos lá no terceiro, ó. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, eu entro com a agulha, faço o ponto baixíssimo. 1, entro no próximo, pegando as duas alcinhas. 3, próximo, entro pegando as duas alcinhas. 3 e aqui 4. Correntinha para ganhar altura, viro o trabalho e volto tecendo meus pontos baixos lá na alcinha de trás. Viro bem aqui para eu enxergar. Ó, aqui, alcinha de trás, ponto baixo. 1 ponto baixo, alcinha de trás. 2 pontos baixos, alcinha de trás. 3 pontos baixos, alcinha de trás, quarto ponto baixo. E vou aqui na carreira, pego o próximo ponto baixo aqui, entro com a agulha, laço o fio, ponto baixíssimo, vou no próximo, ponto baixíssimo, viro e volto tecendo. Então, eu vou fazer dessa forma até completar toda, circular toda a manga, até chegar aqui no último ponto, ó. Quando eu chegar aqui, eu retorno para ensinar a fechar, para ficar com uma costura bem, cadê? Aqui, para ficar com a emenda, olha só que bonito, nem parece que foi costurado, ó, que foi emendado. Então, quando eu chegar aqui de novo, eu retorno. Então, eu vou tecendo dessa forma. Se você ficou com dúvida como que eu tô fazendo aqui, volta um pouquinho o vídeo, veja como que eu fiz, vai tentando, tá? Que daí assim que eu chegar aqui, eu volto para ensinar a costurar. Olha só, eu percorri toda a lateral, cheguei aqui embaixo. Parei aqui, ó, na carreira de meios pontos altos. E só falta 2 pontinhos aqui, ó, pra eu encerrar. Então, eu cheguei, fiz os 4 pontos baixíssimos, entrei no próximo ponto, faço ponto baixíssimo e no próximo ponto baixíssimo. E agora, falta só unir, ó. Só unir aqui. E como é que eu vou fazer essa união aqui? Eu vou pegar, o fio tá aqui, eu vou entrar, ó, pulo esses dois pontos aqui, ó, que são os pontos baixíssimos. Eu vou entrar no primeiro ponto dos 4, ó, que é esse aqui. Ó, 1, 2, no terceiro aqui, ó, eu vou entrar com a agulha, com a laçadinha aqui, ó, dentro. Eu vou entrar pulo esses dois aqui, que são os baixíssimos, entro aqui no primeiro ponto dos 4, ó, e pego as duas alcinhas do ponto. E vou lá, ó, aqui onde eu iniciei, no primeira alcinha aqui, ó, eu entro com a agulha, ó, pego meu fio e faço um ponto baixíssimo agora, passo por dentro de todos, ó, laço o fio, passo por dentro desse e por dentro dos dois. Vou no próximo ponto, ó, tô com a laçadinha aqui, entro dentro, ó, pego as duas alcinhas do ponto e vou lá no próximo ponto, ó, entro dentro aqui, que aqui eu tenho a pontinha do cordão de correntinhas.
Então, eu entro aqui dentro, laço o fio, puxo, ó, passo por dentro de todos, ó. Vou dentro do próximo, pego as duas alcinhas do ponto e vou lá no próximo, laço o fio e trago pra cá. Vou dentro do próximo. Aqui. Laço o fio. Opa, não deu. Vou de novo. Passo aqui. Aí, aqui, ó. Agora, posso cortar o fio e dar aquela laçadinha pra finalizar, ó. E ficou bem. Então, já tá pronta a barrinha da manga. Agora, eu vou fazer aqui a parte da gola. Como é que eu vou fazer a parte da gola agora? Eu vou iniciar aqui a parte da frente, que ela é um pouco maior que as costas. Vou virar e vou começar pelas costas. Mas eu tô com o direito pra fora ainda. Ó, aqui é a parte das costas. Vou escolher qualquer ponto aqui do meio e vou amarrar o fio. E eu vou escolher vou fazer com a minha agulha de 5 milímetros, tá? Vou escolher um ponto qualquer aqui, vou amarrar o fio e vou iniciar. Eu escolhi aqui atrás. Amarro o fio, faço uma correntinha para ganhar altura e vou fazer um ponto baixo já nesse primeiro ponto aqui. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na carreira, ó. Aqui é o topo de ponto, então fica mais fácil, ó. Aqui vai um ponto baixo. Aqui um ponto baixo. Aqui também. Então, aqui é bem simplesinho. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Aí, quando eu já tô chegando aqui no final, ó, faço aqui meus pontos baixos. E eu cheguei na parte lateral, ó. Então, como que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz lá na manga, ó. Vou colocar um ponto baixo, onde eu achar que fica bom, ó. Não muito junto, também não muito separado. Vai colocando. E você vai percorrer dessa forma toda a gola. Então, vai pondo um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui, ó, já tem topo de ponto, então vai ficar fácil, é só as laterais aqui mesmo que você precisa pôr um ponto em cada. Eu vou fazer o meu, quando eu chegar aqui novamente eu retorno. Lembrando que tem que ter pontos baixos em quantidades pares também, tá? Então, não importa a quantidade, mas tem que ser pares. Se você chegar aqui e não der par, não tem problema. No mesmo ponto, você põe mais um ponto baixo e dá tudo certo. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui na parte das costas, onde eu iniciei novamente. Eu voltei que eu coloquei os pontos baixos e contei, tem 86 pontos. Então, pra mim, deu tudo certo, não precisei. Se o seu chegou e tá com um número ímpar, o que que você vai fazer? Só faça mais um ponto baixo aqui, ó, junto. E não tem problema. Ficou número par daí, tá? Então, eu aqui tô com 86 pontos baixos.
Então, agora eu vou fechar a carreira, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fechar com um ponto baixíssimo. Vou trocar de agulha novamente, vou pegar agora a de 4,5 e vou fazer aqui, acho que eu vou fazer o dobro do tamanho que eu fiz lá. Então, se eu fiz 4, acho que eu vou fazer 6, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. É que eu tô na dúvida se eu faço 6 ou 8. Vou fazer 8. Vou fazer com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais uma para ganhar altura. Então, aqui você escolhe a quantidade que você queira a altura da tua gola agora, tá? Eu vou fazer essas 8, vou ver se eu vou gostar, senão eu desmancho e faço com menos. Mas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali na lateral. Então, faço as correntinhas, uma para ganhar altura. Vou aqui, ó, na primeira correntinha e faço ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. É a mesma coisa que eu fiz lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8 pontos baixos, vou no próximo ponto aqui, ó, e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ponto baixíssimo. Viro aqui todo esse meu trabalho. Passo o fio aqui pra frente, pulo os 2 primeiros. 1, 2, vou aqui no terceiro, ó, pego as 2 alcinhas do ponto e faço o ponto baixíssimo. 1, lembrando de deixar bem folgado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer os 8 pontos baixos agora, pegando lá na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8 pontos baixos, vou aqui, pego o próximo, vou aqui na carreira, pego o próximo ponto, ó, que é esse aqui. Ponto baixíssimo no próximo, ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho, pulo 1, 2 lá no terceiro, entro com a agulha nas 2 laçadinhas, faço ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo os pontos baixos, pego na alcinha de trás.
7 e 8. Fiz os 8 pontos baixos, vou aqui na carreira e pego o próximo ponto baixo. Ponto baixíssimo. Vou no próximo, ponto baixíssimo. Viro e volto tecendo. Pulo 2, lá no terceiro, eu vou fazer meus pontos baixíssimos, lembrando de deixar bem soltinho, porque esses pontos apertam. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha, viro o trabalho e vou tecendo dessa mesma forma aqui até circular toda a gola. Quando eu terminar, eu retorno para costurar junto com vocês para unir as duas carreiras aqui no final. Daí tá quase pronto o colete, daí só vai faltar fazer a barra lá no final. Então, eu vou terminar aqui tudo e retorno. Então, se você ficou com dúvida como que faz, volta um pouquinho o vídeo, veja como que eu fiz aqui, como eu fiz ali na gola, na manga, e vai dar tudo certo. Então, eu vou tecer os meus e já retorno. Percorri toda a gola, cheguei aqui para costurar. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu seguro aqui a laçadinha. Vou pegar o primeiro ponto aqui, ó. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o primeiro ponto. Entro aqui dentro dele e vou pegar o primeiro aqui. Aqui é aquelas correntinhas que eu fiz para subir, ó. Na alcinha da correntinha eu entro e vou laçar o fio e passar por dentro de todos eles, ó. Aqui. Vou no próximo ponto, ó, entro dentro das duas alcinhas e lá no próximo ponto do outro lado. Faço a mesma coisa, laço o fio e passo por dentro de todas as alcinhas. Vou lá no próximo ponto, entro com a agulha e aqui no próximo. Laço o fio, passo por dentro de todos. Vou no próximo, ó, pego os dois e aqui o próximo, desse lado. E aqui o último. E assim finalizo a costura. Já posso cortar o fio e dar aquela laçadinha. Então, aqui ficou pronto. Vou mostrar como é que ficou. E assim ficou a gola, ó. Ficou mais arredondadinho, ficou altinha e ficou com a diferença aqui da frente e das costas. Agora, tá faltando só fazer o comprimento aqui da peça, a barrinha aqui. Então, eu tinha que fazer 5 centímetros. Eu vou ver quantos centímetros deu aqui com 8, ó. 5 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, 8 também. Vai dar super certo. Vou fazer os mesmos passos que eu fiz ali dos outros. Vou pegar a lateral do lado do direito, bem uma das laterais na costura, ó, e vou amarrar o fio. Deixa eu achar aqui bem certinho.
Amarrar aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui no primeiro, amarrei o fio aqui. Faço uma correntinha para ganhar altura e já faço um ponto baixo. Vou nos próximos pontos e vou fazendo ponto baixo. Aqui, ó, eu tenho as correntinhas. Ó, do cordão de correntinhas. Aqui eu vou inserindo os pontos baixos, ó. Se você vai pondo os seus pontos baixos aí, em toda a lateral, toda a extensão da blusa, até chegar no outro lado. E lembrando que você tem que contar quantos pontos você tem. Se você tiver quantidade par, tá tudo certo. Ó, eu pego aqui. Ó, cada pontinho aqui, eu coloco um ponto baixo, ó. Bem naquela alcinha que sobra da correntinha onde a gente inicia o trabalho. Então, vai pondo os pontos baixos, no final você conta, se tiver par, você já pode fechar a carreira e seguir fazendo a barrinha. Se não, aí você acrescenta mais um e segue tecendo. Então, para fazer a barra, eu não vou mostrar, porque é a mesma coisa da gola e do braço, e ali do braço. Você vai fazendo, coloca a quantidade que você quer para atingir o tamanho. Como o meu tava faltando 5 centímetros para eu chegar no tamanho que eu precisava, então, eu vou tecer a mesma quantidade que deu exatamente os 5 centímetros que eu precisava. Então, eu vou fazer 8 correntinhas e vou seguir tecendo aquele passo a passo ali. Então, eu vou pondo os pontos baixos. Então, você coloca os pontos baixos, chega no final, conta. Se tiver par, você já dá início à barrinha. Se tiver número ímpar, só coloque mais um ponto baixo no final e fica tudo certo. Eu vou tecer o meu, tá? Vou fazer, inclusive, a barrinha. Vou fazer aqui com a mesma quantidade da gola, porque deu 5 centímetros que eu preciso para completar o tamanho. Deu bem certinho, 5 centímetros. Então, é 8 pontos que eu vou pôr ali. Então, quando tiver prontinha a barra, eu retorno para mostrar como é que ficou. E daí, ensinar a fazer o acabamento desses fios aqui. Daí, você vai virar o seu trabalho do avesso e vai ver quantos fios você tem. E vai fazer esse acabamento aqui. Vai pôr para dentro e vai pôr na agulha de tapeceiro. Vai passar por dentro, escondendo com uma costura lá que eu ensinei do ombro, tá? Então, eu vou finalizar a minha blusa aqui, meu colete, desculpe, fazendo os pontos baixos e a barrinha. Quando tiver a barrinha pronta, eu retorno. Então, eu finalizei aqui a barra. Única diferença que eu fiz, eu teci com a agulha de 5, não teci com a de 4. Achei que franziu demais, apertou demais. Então, eu usei a 5, ficou um pouco menos franzido. Mas ficou maleável, ficou bem bonitinho. Então, fiz os 8 pontos, igual eu fiz lá na gola, exatamente igual eu teci, ficou igual. Só a diferença que eu não teci com a de 4,5, como as outras barrinhas, teci com a agulha de 5 milímetros. Essa foi a única diferença. Então, o colete está pronto e agora falta fazer os arremates daqueles fios que me sobraram ali. Então, você vai fazer agora, vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai pôr a pontinha. Vou pegar esse aqui que tá mais perto. Então, eu coloquei a pontinha aqui na agulha de tapeceiro, mas se você quiser, você pode fazer isso com agulha de crochê, também dá. Viro aqui pro avesso, ó, e vou caminhando com esse fio, algumas laçadinhas pra dentro, ó, pro lado do avesso, tá? Então, é bem simples de fazer esse acabamento. Deixa eu só virar mais aqui pro avesso pra me facilitar. Então, eu vou passando por dentro de algumas alcinhas. Daí, aqui, ó, fica sem fio nenhum e fica bem bonitinho. E fica aqui pra dentro, ó. Você pode andar mais um pouquinho.
E agora você, ó, vai um pouco, agora você volta. Sempre passando em algumas alcinhas aqui do ponto, ó. Vou voltar mais um pouquinho. Se você achou que já passou o suficiente, aí você pode cortar o fio, ó. Já passei bastante aqui, eu já posso cortar. Aí eu corto rente. Só cuidado para não cortar o ponto. E olha, esse fio ficou arrematado, não tem mais fio aqui, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Você vai fazer isso com todos os fios, ó. Tem um aqui da manga. Vou pôr aqui na agulha de tapeceira e vou fazer a mesma coisa. Aí, o acabamento fica finalizado. Então, daí você vira do avesso a tua peça e vai achar todos os fios e vai passar pra dentro, tá? Vai passar dentro de algumas alcinhas. Então, aqui eu viro aqui pro avesso. Ó, já tenho outros aqui, ó. Já vou fazer a mesma coisa. Procure todos os fiozinhos perdidos e vai passando, tá? Então, não vou gravar vídeo aula, porque não vai ficar muito repetitivo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Para confeccionar esse colete todo aqui, ele ficou bem grandão, ele ficou 62 de largura por 58 de comprimento, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 58 de comprimento por 62 de largura. E eu usei 5 novelos e meio de 100 gramas da lã molê para tecer ele. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que eu tenho ao lado do se inscrever. Assim o YouTube te avisa quando eu postar uma videoaula e você não perde nenhuma novidade aqui no canal. Aí, considere ser membro do canal para apoiar e ajudar esse canal a crescer e para que eu possa trazer mais peças lindas e diferentes para vocês. Então, até a próxima videoaula.